Olá, crianças, tudo bem? Então, agora vamos para a nossa aula de língua portuguesa. E a gente vai iniciar hoje nossa unidade 8, ok? Então, primeira coisa, quando a gente inicia uma unidade, a gente trabalha o gênero textual. Então, a gente vê um pouquinho sobre o gênero textual que a gente vai trabalhar ao longo da unidade, responde algumas perguntas de interpretação e depois prosseguiremos com outros assuntos, ok? Abram o livro didático na página 46, que é o início da nossa unidade 8, A Coragem Nasce no Coração. Então, o texto que vocês vão ler agora é um texto de editorial. Então, nessa unidade, nós vamos trabalhar o gênero textual, editoriais, tá bom? O que é gênero textual? Gênero textual é o tipo do texto, tá? É o que ajuda a gente a identificar algumas características do texto. Por exemplo, receita. Tem os ingredientes e tem o modo de fazer. Isso caracteriza uma receita. Então, textos que têm ingrediente e modo de fazer, a gente chama de receita. Aí um texto que tenha lá saudação, um textão, uma despedida, começa lá com ano, data, a gente vê que é uma carta. Então, existem diferentes gêneros textuais e agora a gente vai trabalhar o editorial, tá? O editorial vocês vão encontrar em revista, jornais e na internet. Então, vamos ver rapidinho? Então, o editorial é um tipo de texto que é jornalístico, porque a gente encontra em jornais, revistas e internet, mas que geralmente aparece no início das colunas. Então, ela é diferente dos outros textos que compõem o jornal. Então, normalmente um jornal é composto por notícias. Notícia é um texto jornalístico, informativo, que não tem a opinião do escritor. Então, essa é uma característica da notícia. Já os editoriais, que são textos que ficam em jornais e revistas, eles têm um diferencial porque eles são um pouco argumentativos, ou seja, os autores têm um pouquinho da opinião deles nesses textos. Então, lá, diferente dos outros textos que compõem o jornal, de caráter informativo, os editoriais são textos opinativos, ou seja, aqueles que têm a finalidade de persuadir o leitor a partir de argumentos consistentes, como comparações, depoimentos de autoridades, dados estatísticos, de pesquisa, etc. Dentre as tipologias textuais são textos argumentativos. Então, editoriais são textos que pertencem a jornal e revista, contudo, eles não expressam só um fato, eles expressam uma opinião sobre um fato, ok? Então, o texto que a gente tem na página 46, que chama Coragem, é um texto editorial. Vamos ler junto? Então, abram aí o livro de vocês. Maria é uma menina que ganha covinhas quando sorri. É assim desde que nasceu. E adoro perceber que, mesmo aos 12 anos, elas ainda estão ali. Maria chegou como um presente na minha vida. Tinha 2 anos quando a conheci. Eu estava começando a namorar o pai dela. Ela chegou em casa em um sábado nublado, me olhou e sorriu. E naquele instante a gente se encontrou para nunca mais se perder. Sua atual paixão são os livros e o skate. Toda vez que ela está em casa, insiste nos passeios em que possa levá-lo. Foi o que fez neste último carnaval. Quando saímos para passear com os cachorros, Maria subiu no skate. O pai a avisou sobre a descida à frente, íngreme demais. Pediu para que ela não tentasse. Quando se virou, ela subiu no skate e foi. Desceu com tudo e se estatelou no chão. Voltou para casa com os joelhos, barriga, cotovelos, tudo muito esfolado. Passou 2 dias sem andar direito. Doía no corpo, mas também na alma. Todo mundo a viu cair. Mostrei para ela o vídeo de TEDx da skatista Karen Jones, que fala exatamente sobre cair. Karen mostra que cair faz parte
e que para se levantar e subir novamente no skate, é preciso olhar para aquilo que a motiva. Expliquei para Maria que se ela gostasse mesmo de skate, aquele não seria o primeiro tombo, talvez nem o pior. Ela poderia optar por parar, mas se fizesse isso, que fosse porque perdeu o encanto e não por medo. Espero que ela siga em frente pelas razões certas, as que brotam em seu coração. Recomeços, de qualquer ordem, não são fáceis, mas fazem parte da vida. E nunca podemos nos acovardar. Nunca. Então siga em frente com coragem para recomeçar de novo e de novo. Então a escritora é a Ana Holanda, que depois na próxima página tem uma biografiazinha dela. E o texto chama Coragem, estava na revista Vida Simples, que foi impressa em São Paulo. A edição dessa revista foi a 194 e está na página 4, publicada em abril de 2018. Então essa é a capa da revista, tá? Tem até aqui o nome, Coragem para Recomeçar. O texto de editorial normalmente ele apresenta um conteúdo sobre o que vai ser trabalhado na revista em algum momento. Então, os textos que seriam as notícias, as reportagens que viriam dentro da revista seriam sobre coragem. Então, olha lá, quedas e tropeços fazem parte do caminho de todos nós. Entenda como se levantar e seguir mais forte e seguro. Então, essa provavelmente é uma chamada de alguma notícia ou reportagem. E a Ana Holanda escreve o editorial expressando a opinião dela sobre ter coragem, usando a enteada dela como um exemplo, tá? Então, é um texto opinativo, o editorial, tá bom? Mostra a opinião de alguém. Às vezes aparece o autor, ou às vezes o editorial é só da revista, como um todo. Então, agora nós vamos ver mais exemplos de editoriais. Vocês se lembram da revista que eu passei para vocês essa semana de história? Então, Ciências Hoje para Crianças é uma revista que foi publicada em janeiro e fevereiro de 2009. Tem aqui o sumário da revista e o editorial, tá? Então aqui, você sabia que os índios dão às constelações nome bem diferentes do que estamos acostumados? Os Guarani Mambiá, que vivem no Rio de Janeiro, além de nomes diferentes, contam histórias curiosas sobre os conjuntos de estrela que observam no céu. Aposto que você vai adorar saber um pouco mais da astronomia indígena. Mas não se perca no céu, porque você é o nosso convidado especial para refazer os caminhos de Darwin pelo Rio de Janeiro, uma aventura e tanto. E guarde fôlego, porque tem ainda muitas informações interessantes sobre cogumelos, oceanógrafos, paraquedas. Agora, fim de papo e boa leitura. Então, esse é um editorial, como uma revista para crianças, ele aborda os assuntos que serão tratados na revista, ok? Então, esse é um tipo de editorial. Outro tipo de editorial, só para a gente ver. O editorial normalmente aparece no comecinho da revista. Então, aqui, ó, o editorial, tá? E o editorial dessa revista, por exemplo, para vocês entenderem, é sobre a lei da pesca, tá? Uma lei estadual do Mato Grosso. Então, tem tudo a ver com o assunto da revista. Então, o editorial de uma revista de pesca não pode ser sobre cachorros, ou não pode ser sobre móveis, tá? Então, o editorial tem tudo a ver com o que vai ser apresentado ao longo da revista, ok? E é um texto opinativo, tá? Então, nesse caso aqui é um texto opinativo e não tem o autor do editorial, tá? É como se fosse a opinião da revista como um todo, ok? Então,
Esse é um exemplo. Não vou ler porque esse tem muito mais termos técnicos, tá? Mas é um editorial e demonstra a opinião sobre uma lei do estado do Mato Grosso. Então, pensando nisso, vocês vão ler com calma de novo o texto Coragem e vão responder as questões que estão na página 48 até a 51. Ok? Então, beijos e até terça-feira, porque agora segunda é feriado e a gente vai ter aula só na terça. Ok? Beijos. Tchau, tchau.